Estou ao vivo. Boa noite, Rico. E aí, Ju? Vi a Erika entrando. Boa noite, Maria Aparecida, o Charles. A Tati entrou, seja bem-vindo todo mundo. Vamos esperar o pessoal entrar, tá entrando mais gente. Por enquanto vamos ver se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom, se a gravação tá boa. SBC Síndicos Profissionais, seja bem-vindo. O Plínio entrou também, que legal, gente. Vamos entrando, hein? Luiz Ebersati, eu acho que é a Aline. Espera mais um pouquinho, a gente já inicia. A Viviane, e aí? O Kleberson. Muito obrigado, Raquel. Obrigado. Legal, gente. Vamos entrando. Boa noite, Cá. Esperar só mais um pouquinho. Nosso convidado acessar aqui a live, a gente já dá início. Bom, gente, vou dar uma pequena introdução enquanto o professor não entra, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho do tema sobre inteligência emocional. É um tema, eu estava muito ansioso, confesso para vocês, para falar a respeito desse tema. O nosso convidado é o professor Marcos Justiniano. Ele é psicólogo, especialista em liderança e tem um grande conhecimento, uma abrangência de conhecimento na área de educação emocional. É uma das também especializações dele, né? A gente vai abordar o tema sobre aspectos que da nossa infância, a passagem da nossa infância, né,
dessa gestão de emocional, essa gestão de emoção que aprendemos desde criança até nossa vida profissional, como que isso afeta o nosso profissional. Então vai ser um tema onde a gente vai aprender a desenvolver a gestão emocional. No final vai ter passos práticos de como exercer a inteligência emocional. Então fique até o final, que no final vai ter os passos práticos. Meu nome é Gabriel, para quem não me conhece, estou na Neon já vão fazer 2 anos, né? Antes eu trabalhava com TI, faço administração e consegui aí uma vaga na área de condomínios, né? Faço um curso no Secov também. Por enquanto que o professor não vai entrando, eu vou dando essa pequena introdução para vocês, tá bom? Vamos vendo se o áudio tá ok, vamos vendo se o vídeo tá bom, me avisa, viu? Olha aí, o professor entrou. Deixa eu convidá-lo aqui. Eita, peraí, deixa eu entrar aqui. Gabriel, tudo bem? Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite. Tudo bom e você? Como que está? Tá bom. Tô bem, graças a Deus. Tá escutando bem, professor? A gravação tá boa, tá tudo bem? Tá bom, Gabriel. O áudio tá bom, sim. Parece que tá dando uma cortadinha, mas tá bom. Bom, vamos tentar levar assim. Se tiver muito ruim, você me avisa. A gente tenta reconectar aqui. Tá bom, claro. Vamos lá. Se, porven- Professor, se, pode falar, desculpa. se porventura intercortar minha fala, alguma coisa, eu repito, não tem problema, tá, Gabriel? Tá bom, eu te aviso, professor. Obrigado, viu? De primeiro momento, eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar ao seu lado, né? A gente já se conhecia através da minha esposa, que trabalhou com o senhor. E eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Eu dei uma introdução aqui, mas se você puder citar ao pessoal um pouquinho a respeito de quem o senhor é, com que o senhor trabalha, como ele vem desenvolvendo aí a sua profissão nessa especialização de liderança e educação emocional. Claro, obrigado, Gabriel. Bom, primeiramente eu quero agradecer imensamente o convite feito por você, a confiança depositada pela Neon, agradecer também aos responsáveis, aos diretores, a todos os gerentes, agradecer a Jennifer, que está nos acompanhando e assessorando bastante, É, agradecer a todos que já estão entrando, né, que vão participar desse bate-papo com a gente. sim, Meu nome é Marcos Justiniano, eu sou psicólogo, atuo como professor universitário, é, trabalho com desenvolvimento de competências socioemocionais em lideranças e equipes, além da faculdade. Lá na faculdade eu atuo no curso de Psicologia e de Direito e coordeno a clínica certo. de Psicologia lá da unidade. De modo que todos e todas já estão convidados para tomar um café com a gente por lá, ou em alguma outra oportunidade, tão logo a gente volte às atividades presenciais, né, Gabriel? Estamos torcendo por isso, professor. É, Bom, professor, então vamos lá, né? Obrigado pela apresentação, né? E antes de a gente entrar, né, na área condominial e como isso tem impacto no nosso dia a dia, eu gostaria que o senhor desse uma introdução para a gente o que é inteligência emocional, quais são os aspectos, né, da inteligência emocional e como que ela surgiu. O senhor poderia para a gente, por favor, dar essa introdução para a gente começar a caminhar dentro do tema? é, é uma boa pergunta, né? Eu acredito que tem umas 3 perguntas em uma aí, né? Mas deixa eu me ajeitar aqui para a gente começar. Bom, primeiro, Gabriel, para a gente poder conversar, dialogar sobre o que seja inteligência emocional, eu acredito que seja importante nós já iniciarmos a nossa reflexão e a nossa conversa sobre o que seja inteligência. Vamos falar de inteligência emocional, mas o que nós podemos, aos convidados, às pessoas que vão nos acompanhar,
compreender ou entender como sendo inteligência. Para muitas pessoas, talvez inteligência esteja relacionada à habilidade de resolver problemas. Para outras pessoas, inteligência pode estar relacionado a uma competência técnica. Para outras pessoas, inteligência pode estar relacionado aos títulos acadêmicos que a pessoa possui. Para outras pessoas, enfim, inteligência pode ter outras definições e outros entendimentos. Mas nós temos essa discussão teórica do que seja inteligência e do que trata esse conceito já de algum tempo. Lá no início do século XX, tem uma pessoa, um pesquisador chamado Alfred Binet, que após ser convidado pelo governo francês para fazer alguns testes de seleção e de mensuração do que eles entendiam como inteligência, o Binet ele se debruçou nessa pesquisa e ele é o teórico que traz o conceito tão conhecido desde então, QI, coeficiente intelectual, que é uma medida. E por muito tempo, ou para algumas pessoas, o QI que uma pessoa possui pode estar representado à sua inteligência, o que é um pouco equivocado. O QI ele é uma medida, é um número, no qual, após uma avaliação psicológica, após a utilização de alguns testes psicológicos, nós temos ali uma operação matemática que é realizada entre a idade cronológica e a idade mental da pessoa, multiplica isso por 100 e a pessoa tem um número, uma medida. Após o Binet, nós temos outros autores da psicologia que se debruçaram para explicar, para teorizar, para poder apresentar o que fosse, o que seja inteligência. Qualquer coisa, fique à vontade para me interromper, tá, Gabriel? Por gentileza. Não, claro, pode deixar. E deixa eu avisar desde já para quem está nos acompanhando que se houver alguma dúvida, alguma discordância, alguma divergência, fique à vontade para me perguntar, para discordar de mim, não tem problema nenhum. Se eu souber a resposta da sua pergunta, eu tento responder. Se eu não souber também, a gente bate um papo depois numa outra oportunidade. Mas fique bem à vontade, tá bom? Depois do Binet, eu tenho alguns outros autores, Gabriel, que foram ali estudando, pesquisando e apresentando como nós podemos entender o que seja inteligência. Tá. Na década de 1930, nós já tínhamos lá autores falando e pesquisando e apresentando conceitos de inteligência social, habilidades de relacionamento com outras pessoas. E aí, na década de 1980, eu tenho um psicólogo chamado Howard Gardner, que apresenta um conceito diferente do que estava sendo pesquisado até então, e ele apresenta a sua teoria das inteligências múltiplas. 1980, aquela década lá. E o Gardner, ele nos ensina que eu posso entender que existem pessoas com inteligência musical, por exemplo, um grande músico, que, por exemplo, pode ser que não tenha uma formação acadêmica, mas é um músico brilhante. Eu tenho pessoas que são inteligentes e possuem a inteligência sinestésica, um grande atleta, por exemplo, um grande jogador de futebol que não tem uma formação acadêmica, mas o cara ele tem muito talento naquilo que ele faz. Nasceu praticamente com aquilo, né, professor? Isso. Aí o Gardner também nos ensina que eu vou ter inteligência do tipo matemática, do tipo linguística, oral. E tem dois tipos de inteligência que o Gardner nos apresenta, Gabriel, que tem muito a ver com o nosso bate-papo aqui e com a pergunta que você me fez, que é a inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal. Tá. Como que a pessoa se relaciona consigo, com seus conteúdos internos, e como que a pessoa se relaciona com os outros.
Isso dentro da teoria das múltiplas inteligências do Howard Gardner. Em 1990, e eu estou fazendo só uma linha do tempo assim, o Gabriel, para a gente discutir o que seja inteligência emocional, tá? E a gente poder Não, tá compreender bem bom. esse conceito. Tô compreendendo, sim. E aí, em 1990, eu tenho autores que já apresentaram pela primeira vez esse conceito que nós vamos conversar aqui hoje, chamado de inteligência emocional. Falando da habilidade, de competências de gerenciamento emocional, de gerenciamento de nossas próprias emoções. Mas o termo inteligência emocional foi cunhado, popularizado e difundido pelo mundo todo, muito mais a partir da publicação do livro Inteligência Emocional do Daniel Goleman. Uhum. A partir Uhum. de então, muito tem se ouvido falar, muito se ouve falar, às vezes de forma bem interessante, às vezes de forma bastante deturpada, mas muito se Sim. ouve falar de inteligência emocional. Eu fiz uma linha do tempo Inclusive, foi aí, um né? tema, professor, desculpa te interromper, bastante discutido no Claro, ano passado, né? Se falou bastante no passado sobre inteligência emocional, né? tem se falado muito, Gabriel. Existe a compreensão, o entendimento de que as habilidades e as competências de gerenciarmos nossas emoções são habilidades e competências muito importantes e necessárias para a nossa prática profissional, para o nosso contexto familiar, para o nosso contexto pessoal. E essas habilidades, essas competências, elas tratam e nos apresentam o que nós podemos entender de inteligência emocional. A própria educação formal na BNCC, que são a Base Nacional Comum Curricular, ela já nos apresenta lá para as escolas públicas a compreensão e a necessidade de que os currículos que as escolas tenham lá no seu, na aplicação, no ensino dos seus conteúdos, o desenvolvimento de competências socioemocionais. Mas como nós conversamos, né? Precisa se ter muito cuidado, porque muito se fala, e quando muito se fala sobre um assunto, eu tenho pessoas competentes falando de um assunto, assim como eu tenho pessoas que estão se aventurando, né? Achando que falar de Infelizmente. inteligência emocional é muito tranquilo. E eu ainda acredito que eu não respondi a sua pergunta. O que é a inteligência emocional, né? Eu gostaria de perguntar, né? Responda essa pergunta com outra pergunta. Você lida bem? Não precisa me responder, é claro. Mas você lida, gerencia bem suas próprias emoções? Você identifica suas próprias emoções e de modo que elas não interferem ou não causam prejuízos nas suas relações sociais? Se sim, eu poderia dizer que você tem inteligência emocional. Pois a inteligência emocional, Gabriel, é essa habilidade, essa competência de nós lidarmos bem com as nossas próprias emoções, identificarmos e lidarmos bem também com as emoções das pessoas que nos circundam, nos automotivarmos e termos relacionamentos saudáveis, funcionais, assertivos. Acho que foi isso que você me perguntou, né, Gabriel? Isso O que seja mesmo. inteligência Então, emocional. então, a inteligência emocional, basicamente, é a gente ter esse autocontrole, né? De compreender o que nós estamos sentindo, entender esse sentimento e saber, de alguma forma, ali, não transparecer de maneira negativa para o outro, é mais ou menos isso? Gabriel, sua colocação é ótima. Mais ou menos, mas não é uma questão de não transparecer. Porque se eu não transpareço, eu posso estar tentando esconder uma emoção. E esse não é o entendimento do que seja inteligência emocional. Quer ver? Entendi. Para as pessoas que estão nos acompanhando, também não precisam me responder, né? Você fica aí refletindo e depois você responde para si mesmo. Quantas vezes você teve um comportamento
motivado por uma emoção e você se arrependeu profundamente depois? Talvez São muitas algumas, situações. talvez algumas pessoas vão nos dar uma resposta afirmativa, né, Gabriel? De que elas foram motivadas por emoções, tiveram comportamentos, ações e se arrependeram profundamente depois. E aí, como a gente estava conversando no nosso bate-papo de ontem, algumas pessoas vão chegar e dizer assim: Marcos, Gabriel, eu sou impulsivo. Eu dou o troco na mesma moeda, eu sou assim mesmo, né? Se eu penso, eu falo mesmo, não tem jeito, tal. Eu diria para essa pessoa que ela é muito bem-vinda nesse nosso bate-papo, porque ela é necessário desenvolver competências de inteligência emocional. Sim. Que bacana, É, você então eu entendi. É basicamente a hã? gente realmente ter esse controle e não tem a ver com esconder as emoções, né? E sim saber gerir elas, entender o que a gente está passando, né? Entender essa emoção. É o caminho. Entendi. Tem um personagem que, quando eu falo de inteligência emocional, eu sempre trago ele para a conversa, porque ele nos ensina muito. É, já conversei com a Jennifer sobre ele algumas vezes. Eu tenho ele aqui comigo, que é o Hulk. O Hulk dos filmes, dos desenhos. O Hulk ele é um excelente professor de, de como não ser inteligente emocional. O Hulk em condições normais, em condições tranquilas, ele é uma pessoa inteligente, muito competente tecnicamente. Ele é um Sim. professor, é um cientista, um pesquisador, é um cara sereno, pacato, um cara legal e inteligente aos olhos de muitos. Uhum. Mas quando o Hulk é, de certa forma, contrariado, quem o conhece sabe o que ele faz. Ele quebra tudo ao seu redor, ele machuca as pessoas que ele ama, ele magoa as pessoas com palavras, ele ofende. É claro que é uma ficção, mas como eu disse, né, é um personagem muito legal para nós começarmos a refletir sobre o que é ser inteligente emocional. Se a inteligência nos controla, aliás, se as emoções nos controlam, se os meus comportamentos são impulsionados por minhas emoções de forma negativa e eu me arrependo com as minhas ações, com os meus comportamentos com muita frequência, como eu disse, né? Puxa, vamos conversar, vamos bater um papo, porque é possível Repensar, né? repensar, dialogar, porque é possível desenvolver competências de inteligência emocional, competências socioemocionais. Que bacana, professor. Agora que a gente conseguiu entender um pouquinho do que é inteligência emocional, né? Eu que gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que é importante, que a gente conversou um pouquinho também ontem, né? Na nossa infância, a gente escuta frases como engole o choro, né? Ou aquela famosa frase, você não tem motivo para ficar triste, tem crianças ou outras pessoas que pegam balsa para ir até a escola, né? São frases que a gente escuta bastante na infância, traz isso muitas das vezes para nossa vida adulta, né? E, e esse sentimento, essa gestão que a gente aprendeu ali naquela infância, a gente acaba carretando. E a gente aprende na nossa vida adulta, a gente, por conta desses pensamentos, por conta dessas frases que estão aqui, né? A gente acaba entendendo muitas das vezes que a tristeza é um sentimento ruim, que a ansiedade é um sentimento que não é bom, ou que o medo pode atrapalhar o nosso desempenho profissional. Isso é um mito, professor? Realmente, tudo que a gente aprendeu, que a gente escutou, que a tristeza, a ansiedade, o medo, ela realmente pode atrapalhar o nosso desempenho profissional? Como que funciona essa relação, né, de gerência das emoções da nossa fase, né, de infância para a nossa fase adulta? Excelente pergunta, Gabriel. É, e eu, né, vou propor mais uma pergunta para iniciar a resposta, tentar iniciar a resposta dessa que você me fez. Podemos
conceber ansiedade, tristeza e raiva em contextos saudáveis? É uma pergunta. Eu diria que sim, pois todas as emoções, elas possuem uma finalidade importante para o ser humano, uma finalidade biopsicológica, sociológica, e elas contribuem para o desenvolvimento, exemplificando, como nós conversamos. Se nós recebermos uma notícia muito desagradável, é esperado e é muito possível que a gente fique triste. E essa tristeza, ela não é ruim. Essa emoção chamada tristeza, ela nos proporciona condições para nós elaborarmos aquela notícia desagradável, para nós ressignificarmos aquele momento, para nós elaborarmos aquela perda, aquele luto. Assim como a ansiedade, né? Se nós recebermos uma notícia de que vamos ganhar um presente amanhã, é esperado e possível que a gente fique ansioso. E é uma ansiedade boa, é uma ansiedade num contexto saudável. Se nós formos submetidos ou surpreendidos por uma situação de perigo, eu vou ficar ansioso, com medo, e essas emoções, elas têm uma finalidade de impulsionar as minhas ações no sentido de preservação, de cuidado, de proteção. Entendi. Então, todas as emoções, elas possuem uma finalidade saudável. E aí eu posso lembrar de uma pequena diferenciação, né, que não tem muita diferenciação, mas é importante nós lembrarmos de emoções e sentimentos. Emoções são respostas psicofisiológicas, inerentes e inatas e que todo ser humano possui, que se originam lá no sistema límbico do nosso Ah, cérebro. E sentimento é a maneira como nós interpretamos, como nós sentimos essas emoções. E aí, nesse caminho, o modo como eu vou interpretar, como eu vou sentir essa emoção, eu posso sair, ou posso partir dessa tristeza que era saudável para uma tristeza patológica. Desta ansiedade que era saudável, num contexto saudável, para uma ansiedade patológica. Eu vou receber um presente amanhã e eu não durmo hoje, eu não como, as minhas pernas não param, eu começo a ter taquicardia, de repente eu acredito que alguma coisa muito ruim vai acontecer, e eu não consigo mais concluir o nosso bate-papo nessa live, eu não consigo mais fazer mais nada porque eu estou pensando no presente amanhã. Essa ansiedade ela já se intensificou demais por conta da notícia desse presente que eu receberei amanhã. Tem muitas questões, eu vi algumas perguntinhas rolando aí, depois se você quiser, mas tem muitas se questões. você quiser dar uma pausinha nas perguntas nossas e ir para a pergunta do pessoal, você me avisa, tá bom? Se conclui e a gente passa para a pergunta do pessoal. Fica à vontade, conforme você achar melhor, tá? Tá bom. Dentro da sua pergunta, ainda, né, concluindo, por que nós temos tanta dificuldade de entender e lidar com as nossas emoções? Você me fez esse questionamento. Eu acredito, Gabriel, que em grande parte essas frases que você usou, engole o choro, né? Você não tem motivos para ficar triste, é uma deficiência que eu tive na minha infância. Por exemplo, eu não fui educado na escola onde eu estudei, escola pública, a gerenciar minhas emoções. Meus professores, eles nunca me colocaram numa sala de aula e falaram assim, ó, nós temos tristeza, nós temos raiva, nós temos alegria, tem ansiedade, tem a frustração, tem a surpresa. E essa educação emocional é uma carência, entendo eu, no sistema público de ensino. Algumas Sim, escolas privadas já possuem, mas ainda é muito pouco. muito pouco, né? Uma E, oportunidade pequena. e no contexto familiar, Gabriel, a sua pergunta ilustra muito bem isso. Muitos de nós não fomos educados a lidar com as nossas emoções.
Muitas pessoas que estão nos ouvindo e participando, talvez quando estavam com raiva, né, ouviram: para com isso, você não tem motivo para ficar com raiva, ou raiva é uma coisa muito feia, ou você não tem motivo para ficar triste, homem não chora, mulher não pode ficar assim, homem não pode ficar assado. E essa criancinha que não aprendeu a lidar com suas emoções, ela cresce. E E vai quando ela construir uma cresce, cultura dentro dela, né? e aí quando cresce, Gabriel, eu vou ter raiva, tristeza, ansiedade, frustração, alegria. Como que eu lido com tudo isso? Responsável. Se eu nunca aprendi, e com tanto contexto, com tanto conteúdo psíquico guardado, gerado, eu lembrei de um contexto bem legal nessa pergunta que você me fez, que a gente chama de cultura aditiva, e é muito pertinente também para a nossa dificuldade de gerenciar as nossas emoções. O que muitos pais, ou até mesmo no contexto escolar, fazem quando a criança está triste? O que praticam aquilo que nós chamamos de cultura aditiva. E o que é a cultura aditiva? A criança está triste, ele fala assim: toma esse chocolatinho aqui que passa. A criança se frustrou por alguma coisa, e isso é normal, é saudável. O Uhum. pai, a mãe chega e fala assim: ó, toma esse tablet, vai lá para o YouTube ver filme. Ou a criança está com uma dorzinha de cabeça porque foi contrariada na escola, teve dificuldades lá para gerenciar suas emoções, chegou em casa precisando conversar sobre emoções. A mãe falou assim: peraí que eu vou te dar umas 35 gotas aqui de Novalgina e isso vai passar. É o que a gente chama de cultura aditiva. É um elemento externo ao remédio, o tablet, o celular, o chocolate, vindo para nos auxiliar a lidar com as nossas emoções. Quando crescemos, o que nós aprendemos? Lidar com as emoções? Não. Se eu não gerencio minhas emoções, eu vou talvez usar algum tipo de substância para aliviar as minhas dores, as minhas angústias, os meus sofrimentos. Perfeito, professor. Que sensacional. Vamos ver um pouquinho das perguntas do pessoal. Deixa eu pegar aqui o caderninho para ver o que o pessoal perguntou. A Luciana, ela perguntou assim: agora, uma pessoa que explode com frequência, ela não tem inteligência emocional? É, acho que não seria muito adequado eu afirmar, né, se sim ou se não, né, Depende da porque eu não, situação, né? porque eu não conheço a pessoa, mas como nós estamos conversando, a não inteligência emocional está ligada a essa ingerência de nossas próprias emoções que vão Ah, influenciar os nossos comportamentos. Essas entendi. pessoas que a gente chama de explosivas, de impulsivas, que falam o que querem, que falam o que vem à boca, o que vem à mente, elas vão encontrando recursos meio que como desculpas, né? Como a gente estava conversando, para dizer: eu sou assim mesmo, eu sou explosivo, eu sou impulsivo. Mas é muito possível que essas pessoas vão colecionando prejuízos ao longo de suas vidas. Prejuízos sociais, perdas de relacionamento, perdas de trabalho, de emprego, porque não gerenciaram suas emoções. É verdade. Isso é verdade. Bom, o Fábio Roberto, ele perguntou. O Fábio Roberto é o nosso diretor. Você fez o agradecimento no começo, né? Mas para reforçar aqui de Santo André, ele tem gerenciado a gente. E ele fez a seguinte pergunta: essas explosões podem ser. Amor, me ajuda aqui, eu não tô entendendo, não. Gente. Minha assistente, gente, minha esposa vai ler, peraí. Que ótimo, Essas hein? explosões, Dale, essas Jennifer. explosões podem ser sentimentos represados em frustrações em que o indivíduo acaba externando. Pode haver alguma relação? As explosões podem ser o quê? Podem ser sentimentos represados em frustrações em que o indivíduo acaba externando? Pode haver alguma relação? Alguma repreensão que ele teve
E de algum momento, quando houve alguma situação, essa emoção, né, veio à tona, se foi isso que eu entendi. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite aí, né? É, externando aí o agradecimento ao Roberto e também pela pergunta e pela participação. Tem relação, Roberto, Gabriel e demais colegas, né, que estão conosco, mas essa relação daquilo que as pessoas chamam de explosão emocional ou explosão comportamental, ela pode estar muito mais relacionada ao que nós chamamos de crenças disfuncionais, que é um conteúdo psíquico inconsciente que foi formado desde a infância. Não são sentimentos, né, emoções que estão represados. Se nós podemos entender que emoções ou sentimentos estão represados, aí eu volto na questão de uma ingerência emocional, Sim, numa questão de um sentimento, de uma emoção que ficou guardada, que eu não quis manifestar, que eu não quis apresentar, externar para as pessoas, e em algum momento isso vai ser transformado num comportamento e vai vir para fora. Emoção, do latim, é emovere. É uma energia que vem para fora. Então, essa emoção, ela está diretamente relacionada ao comportamento. Então, a ingerência emocional, ela provavelmente ela vai suscitar comportamentos desastrosos, disfuncionais. E é muito possível que haja relação com conteúdos que foram gerados lá na infância, ou desde a infância. Por exemplo, e nós não podemos, Gabriel, tratarmos como causa e efeito. Não é essa a ideia, mas são exemplos. Talvez algumas pessoas ouviram durante toda a infância, né? E às vezes a gente ouve alguns pais falando assim: cala a boca, moleque, não sabe o que está falando, fica quieto. E a pessoa vai ouvindo isso durante muito tempo, durante toda a infância, toda a adolescência, e ela vai gerando uma crença, um conteúdo inconsciente, um esquema de funcionamento psíquico que faz ela acreditar que ela não tem capacidade. Faz ela acreditar muito fortemente que ela é menos capaz do que as outras pessoas. Que ela é uma pessoa que não tem muito valor, que ela é uma pessoa que talvez as pessoas não a amem por ela não ter valor. E essa crença, esse conteúdo psíquico vai, né, de acordo com a pergunta, respondendo à pergunta do Roberto, fazendo com que emoções negativas sejam represadas, né, e guardadas. Em algum momento, essas emoções podem virar comportamentos, ações, reações, atitudes muito negativas. professor perfeito. Ó, temos mais algumas perguntas aqui. Arrogância é falta de inteligência emocional? O Cleberson nos perguntou. Obrigado, Cleberson, pela participação. Se arrogância é falta de inteligência emocional, bom, eu não sei o que a pessoa que perguntou entende, né? Ou qual é a ideia, a concepção que ela tem de arrogância. Eu vou falar a partir da minha, tá, Kleberson, né? Obrigado pela pergunta, Kleberson. Se eu não alcançar sua resposta, fique à vontade depois para me corrigir ou para interagir aqui pelo chat. A arrogância ela pode ser uma forma também relacionada à não inteligência emocional, Gabriel e Kleberson, de a pessoa lidar com esses conteúdos que foram gerados desde a infância, que são disfuncionais. Por exemplo, se eu acredito, ou se uma crença disfuncional foi gerada lá no meu inconsciente, lá no meu interior, está arraigado a ideia de que eu sou incapaz, ou menos capaz do que as pessoas. Puxa, eu cresci, né? Eu tenho que lidar com isso. O que eu faço? A arrogância pode ser uma estratégia. Então eu mostro para as pessoas que eu não sou capaz, que eu sou capaz. Eu tento demonstrar para as pessoas que eu sou melhor. Eu tento demonstrar para as pessoas que eu sou muito bom naquilo que eu faço. Eu preciso mostrar isso para elas de modo que elas se convençam de que eu sou bom. Para que
elas e eu mesmo não entro em contato com aquela crença de que eu não sou capaz, que é só uma ideia, que não é a realidade, mas que influencia as emoções, a não inteligência emocional e comportamentos disfuncionais. Ótimo, professor. Essa- Na verdade, a pergunta foi do senhor Antônio, né? O colaborador ele acabou An- repetindo, só corrigindo, retificando aqui. Ah, tô vendo aqui, Antônio Guglielmo, acadêmico de Direito. Ô, Antônio, obrigado aí pela sua visita, viu? E participação. É como aquela pessoa, Gabriel, que numa prova que vale 10, se ela tira 9,9, é o fim do dia. Ela fica muito triste, ela fica muito Conheço abatida, alguém assim, muito conheço alguém assim que frustrada. está aqui nessa sala. Ah, tem algumas pessoas. É muito provável que essa percepção do 9,9 faça com que a pessoa tenha emoções negativas suscitadas, comportamentos disfuncionais, mas toda essa bola de neve disfuncional aí foi gerada por crenças que estão arraigadas lá dentro do seu inconsciente, né, na sua memória implícita. Que bacana, professor. Obrigado pela pergunta das respostas. E a grande pergunta fica, né, professor? Porque a gente lida com diversos tipos de pessoas no dia a dia. Pessoas que são mais calmas, pessoas que são mais sérias e pessoas que a gente sabe que é um pouco mais a flor da pele, né? Que é o explosivo que a gente está comentando aqui, né? Mas como nós que temos essa diversidade, lidamos com essa diversidade de pessoas, principalmente no nosso ramo, né? Que realmente são situações do dia a dia do condomínio, da vida em condomínio. Mas qual é o passo a passo para a gente exercer a inteligência emocional? Ou até mesmo algumas dicas, existem ferramentas? Como que a gente consegue exercitar ou aprender? Enfim, não sei qual é o termo correto a utilizar para a gente conseguir obter a inteligência emocional, ter essa habilidade, né, se eu posso falar assim. Gabriel, inteligência emocional, e nós estamos aqui falando de gestão de condomínio, de gestão de pessoas, de lidar com pessoas. Antes de prosseguir na resposta à sua pergunta, eu gostaria de lembrar que se você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir depois, tiver muita dificuldade para lidar com suas emoções, pode ser que um suporte profissional seja O muito ideal. útil para te auxiliar. Um psicólogo, talvez um psiquiatra. Não há problema nenhum nisso. Todos nós podemos, em algum momento da vida, termos dificuldades para lidar com as nossas emoções. E eu vou Sim, repetir: com não há certeza. problema nenhum nisso. Hoje prega-se muito uma necessidade de estarmos alegres a todo tempo. E pouco se aceita, né, estar triste ou frustrado. Há uma necessidade, ou pelo menos prega-se uma necessidade de estar em produção constantemente, e pouco nós entramos em contato conosco mesmo, então não há nenhum problema em você buscar, se for o caso, um suporte, um acompanhamento profissional. Se não for o caso, eu também preciso frisar, Gabriel, que é possível sim aprender, treinar e exercitar estratégias que nos auxiliam na gestão de nossas emoções. Tá. Eu gostaria Você de, pode de citar, tentar. se você Hã? puder citar algumas delas, né, que seja mais fácil, assim, que a gente possa no nosso dia a dia nos auxiliar de alguma forma, né? Bom, o Daniel Goleman ele fala de 4 pilares da inteligência emocional. E eu separei algumas estratégias, Gabriel. Depois, Tá. você me lembra, por favor, que eu vou te passar um link. Lá no meu site eu tenho um e-book falando exatamente sobre esse assunto Que e sobre essas legal. estratégias Perfeito, professor. detalhadas. É para download gratuito. Aí eu te passo o link e você repassa para quem está participando aí da Não, live, perfeito, tá bom? perfeito. Tá bom. Então, a primeira estratégia que eu gostaria de convidar vocês para nós refletirmos um pouquinho, ela está relacionada ao autoconhecimento.
é nós aceitarmos as nossas emoções. Aceitarmos as nossas emoções. E eu vou repetir, aceitarmos as nossas emoções. Por que eu repeti isso 3 vezes? Porque nós temos uma tendência a atribuir as nossas emoções a outras pessoas ou a circunstâncias. Sim. A gente tem uma tendência a falar assim, eu estou com raiva porque o Gabriel me deixou com raiva. Eu estou triste porque o Gabriel não suporta o Gabriel. Eu, eu, eu estou frustrado por conta da circunstância que eu estou enfrentando lá no meu trabalho. Puxa, aquele condomínio está me dando tanta dor de cabeça que eu não estou aguentando mais. Aquele condomínio. Então, primeira estratégia. Não é o condomínio, não é o Gabriel, não é a sua esposa ou o seu esposo. A emoção é sua. Verdade. Por que é uma estratégia? Eu chamo assim. Porque é um processo de autoconhecimento. Eu preciso entrar, ou pelo menos procurar entrar em contato com o que eu estou sentindo. Eu não fui magoado. Eu estou magoado. O que é muito diferente. O Gabriel não me fez raiva. Eu estou com raiva. A raiva é minha. A mágoa é minha. A frustração é minha. E essa emoção, ou ela tem uma finalidade boa, saudável, ou ela está se intensificando demais e influenciando os meus comportamentos de forma negativa, disfuncional. E qual que é a primeira estratégia? Eu preciso aceitar e começar a compreender o que eu estou sentindo. Algumas Sim. pessoas têm um pouco de dificuldade de falar, né, de dizer o que estão sentindo. Existe até um termo que a gente fala alexitimia, que são pessoas que não conseguem ou têm muita dificuldade de verbalizar aquilo que estão sentindo. É como um bebê. O bebê ele tem necessidades, né? No começo ele chora, ele grita, ele esperneia. Conforme ele vai aprendendo a falar, e o papai e a mamãe vai falando, ó, pede água, pede papá, pede leite, ele começa a falar. Nós temos dificuldades emocionais e alguns de nós temos dificuldades para falar o que nós estamos sentindo. À medida que a gente começa a denominar, observar, identificar, perceber quais são as emoções que eu estou tendo todos os dias, Gabriel, isso me auxilia, ou é o princípio tão necessário para o início da minha gestão emocional. Estou com raiva. Estou com raiva. Por quê? De onde vem? O que essa raiva significa? O que ela quer dizer? Entendi. Professor, e linkando isso. Ah, tá. Você tá. É momento de reflexão? Não posso. Estou convidando aí a gente para ir pensando, né? Vamos Ah, tá. pensando. Desculpa. Vamos lá Não, então. fica à vontade. Pode fazer alguma pergunta se quiser, não tem problema. Eu queria, em cima disso que você falou, por vezes os indivíduos não percebem suas ações, né? Ou por não, às vezes, pelo que a gente compreendeu agora, por não entender o seu próprio sentimento, não aceitar esse sentimento, como você disse, a raiva é nossa, né? A tristeza é nossa e a gente precisa aceitar nesse primeiro momento. E como que a gente pode levar a gente como gestor a esse tipo de comportamento, a melhorar esse tipo de comportamento em tempo, né, que as pessoas são cada vez mais melindradas, né? Se assim a gente pode colocar aqui. Foi uma pergunta aqui do nosso amigo Fábio Roberto. Como levar a melhorar esse tipo de comportamento em tempos que as pessoas são cada vez mais melindradas? Por vezes os indivíduos não percebem suas ações. Eu não sei se eu compreendi muito bem a pergunta do Roberto, o Robert, né? Mas assim, eu vou lidar ou me relacionar, Gabriel, Robert, com todos os tipos de pessoas. Com pessoas que falam mais devagar, com pessoas que falam mais rapidamente,
com pessoas mais calmas, outras um pouquinho mais aceleradas. A questão é a percepção que eu tenho dessa ação desse indivíduo, dessa pessoa. Quer ver um exemplo, Gabriel? Talvez para tentar responder a pergunta do Robert aqui. Não sei se eu vou conseguir, né? Não sei se eu entendi muito bem, mas não tem problema. Você está lá no seu carro no trânsito parado, você está no farol vermelho parado. Aí vem um cara e passa no farol vermelho e vai embora. Algumas pessoas, Gabriel, vão ficar tão injuriadas, com tanta raiva desse cara que passou no farol vermelho, cara, que talvez xinguem, que talvez esbravejem. Algumas pessoas vão receber uma fechada no trânsito e isso vai acabar com o dia delas. Né? O meu. Então não é a ação do outrem. A ação do outro é só um estímulo. Não é o causador da minha emoção. Entendi. O responsável pelas nossas emoções e pela gestão delas somos nós, cada um de nós. Então a primeira que eu gostaria de compartilhar, aceitar as nossas emoções, para eu poder entrar em contato com ela e começar a perceber como ela tem influenciado os meus comportamentos. E a segunda, que parece muito simples, Gabriel, mas eu acho tão necessário, é você se lembrar que você respira. É a respiração. Em momentos de tensão emocional, a nossa respiração ela fica mais superficial ainda do que ela já é. Fica tensa, né? No momento de tranquilidade, no momento de calma, nós já respiramos de forma inadequada. Nós respiramos tipo nada do cachorrinho, sabe? Assim. É assim mesmo. Tanto é que, se eu fizer uma pergunta aqui para quem está participando com a gente, você se lembra a última vez que você se deu conta de que você respira? Ou a última vez que você se deu conta de que você encheu o seu pulmão de ar e expirou de forma bem lenta? A respiração é uma excelente estratégia na gestão emocional. Então, em momentos de tensão emocional, em momentos em que pessoas tomam comportamentos, ações que te incomodam bastante, a respiração te proporciona, além dos benefícios biológicos da respiração, da oxigenação, ela te proporciona tempo para você identificar os pensamentos que você está tendo a partir daquela ação da pessoa. Ela te proporciona ali segundos de tempo para você ventilar suas emoções. Sim. E para você não ter comportamentos que você vai se arrepender profundamente depois. Que é o que normalmente acontece, né? Podemos continuar? Professor, faltam 5 minutinhos para acabar. O Instagram vai derrubar a gente. Vai mesmo. Tem mais algumas perguntas aqui bacana da Viviane, do Fábio, da Joselma. Vai ficar por uma próxima, né? Não tem como a gente concluir essas perguntas, mas o Instagram vai cortar a gente. Bom, então, Gabriel, você conduz aí para o encerramento para que ele não nos derrube, mas eu já gostaria, desde já, de deixar aí o meu Instagram, prof, né, Marcos Justiniano. Se você tiver alguma dúvida, precisar de um encaminhamento, de uma orientação, de uma indicação, de algum questionamento que não foi respondido nesse momento, fique à vontade para me questionar lá no Instagram, por chat, por WhatsApp, sem problema nenhum. Fica bem à vontade. E se você discordou de alguma coisa, também não tem problema. Eu vou ter um enorme prazer de conhecer e de entender o seu ponto de vista. Professor, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer a todo mundo que está conectado com a gente, que contribuiu com as perguntas. Pessoal, eu espero que tenha ajudado vocês e a gente, né, a refletir um pouquinho sobre como temos lidado com as nossas emoções dentro do nosso trabalho, né? Como temos gerenciado isso, até mesmo como pessoas, porque a gente não é um ser profissional, a gente não é um ser profissional, eu sou uma coisa em casa, nós somos quem somos, né? E temos que ser quem somos em qualquer situação, seja na empresa, seja em casa, e isso ajuda a gente a
a lidar com um clima organizacional melhor, com um clima dentro de casa melhor, a lidar com a ação do outro melhor, porque eu não vou ter esse sentimento se eu souber lidar e gerir as minhas próprias emoções. Então, eu acho que é isso que a gente conseguiu aprender hoje, né, professor? E muito obrigado pela participação de todo mundo. Um beijo para minha tia que está em Recife. Ela entrou aqui, eu queria especialmente agradecer a ela, né? E a todo mundo que contribuiu para tudo isso acontecer. Gente, tenha uma ótima noite. Muito obrigado. As perguntas a gente vai tentar, de alguma forma, responder. Eu mando depois para vocês individual. Pode ser, professor? Eu mando para vocês, manda para mim, eu repasso para eles. Pode me passar no e-mail, eu respondo, te retransmito e você passa para o pessoal que perguntou. E lembra aí, para a gente se articular, Gabriel, do e-book. O e-book eu tenho detalhado esse assunto, eu passo para Ótimo. você Perfeito. e você passa para o pessoal fazer download lá. Perfeito, professor. Gente, muito obrigado. Vamos encerrar aqui a live. Tenha uma ótima noite, viu? Tchau, gente. Um abraço para vocês. Abraço. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado eu, Gabriel. Forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Forte abraço.